Pois é, Daniel, muito obrigado pelo convite, tá? Agora, falar do Humberto e do Hilton Xavier realmente é até difícil, né? Primeiro que dá um misto de saudade e de felicidade. Saudade do Hilton Xavier, que para mim foi um dos maiores técnicos que já passaram pelo Volta Redonda. Aliás, ele pegou o time, né? No momento em que ele saía da equipe de base do Volta Redonda, o Leite, na época, que era treinador do Volta Redonda, havia recebido um convite do Barra Mansa e depois também lá do Japão. Ele assumiu a equipe, foi campeão, foi vice-campeão brasileiro, né? Foi o técnico que mais conquistou títulos da Taça Rio, tá? Montou realmente uma equipe muito boa no Volta Redonda, dirigiu o time na Série B do Campeonato Brasileiro, manteve-se também por 3 a 4 anos na Série B e só foi derrotado naquela época, né, por um erro maluco de arbitragem lá no Recife, quando o Santa Cruz venceu o Volta Redonda por 3 a 2 e o Volta Redonda depois, contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão, havia também o problema do Anderson Ortega, né? Que jogou em situação irregular e o Volta Redonda acabou perdendo os pontos, senão o Volta Redonda teria permanecido na Série B sob a direção de Hilton Xavier. Ele foi, sem dúvida alguma, um exemplo como treinador, como pessoa e, acima de tudo, como atleta, né? Foi um grande jogador também do Fluminense. Então, realmente, é uma saudade imensa, né? Desse treinador que durou tão pouco tempo aqui na vida, né? Morreu tão cedo, né? E sobre o Humberto, realmente é uma referência como jogador do Volta Redonda. Foi talvez o maior jogador que eu vi jogando pelo Volta Redonda revelado no clube. O Volta Redonda já teve grandes jogadores como o Donizete, como o Elson, como o Pantera, o Donizete, também o Darcy, também falecido, né? Jogadores formados na base do Volta Redonda e que sem dúvida alguma nos deram muitas alegrias. Mas o Humberto, particularmente, foi talvez referência pelo fato até do início do Humberto, né? Humberto, quando estava no auge da sua carreira, na base do Volta Redonda, ele sofreu um acidente muito grave. Muitos pensavam que ele não voltaria a jogar futebol. Aí, através do Dr. Reinaldo Cury, que fez também um trabalho excepcional na perna do Humberto, o Humberto voltou a jogar em alto nível e foi talvez um dos jogadores principais do Volta Redonda em toda a seu período de jogador do Voltaço. Passou pelo Grêmio, passou pelo Fluminense, passou pelo Avaí de Santa Catarina, passou pelo Vitória da Bahia, grandes clubes, onde ele representou dignamente o nome do esporte da região e principalmente do Volta Redonda. Sempre retornou para o Volta Redonda e sempre defendeu com muito ardor a camisa do Voltaço. Foi um dos maiores artilheiros do Volta Redonda também, durante toda essa época, e tinha, sem dúvida alguma, um drible espetacular, tá? Um chute fortíssimo, e eu me lembro de um gol que ele fez lá em Três Rios, né, contra o Interriense, no meio do campo, ele jogou, ele fez um golaço realmente sensacional, e o Bandeirinha acabou anulando, não sei porquê. E, além disso, outros grandes jogos do Humberto com a camisa do Voltaço, e foi em 2002, quando o Volta Redonda não tinha campo para jogar, já que ele estava em reconstrução no estádio Raimundo de Oliveira. Formou-se uma equipe mesclada de jogadores do CFZ e do Volta Redonda e formou-se uma dupla realmente imbatível, né? Humberto e Fábio, e o Fábio, né? O Fábio, que foi artilheiro do Campeonato Carioca daquele ano, cruzamento do Humberto. E depois o Humberto fez um outro artilheiro, que foi o Túlio, né? Em 2005, através de jogadas espetaculares do Humberto pela direita, abria caminho, o Túlio botava para a rede e acabou sendo o artilheiro do campeonato. Então, além de um grande jogador, de um grande craque, ele foi também um excelente garçom, porque ele fazia jogadas espetaculares pelo lado do campo, cruzava para o centroavante vir e mandar para a rede. Eu me lembro, inclusive, de uma dupla de atacantes, né? Humberto pela direita, Darcy pela esquerda e o Valtinho que vinha de trás. O Valtinho, pequenininho daquele jeito, foi artilheiro do time, marcou 10 a 12 gols, e alguns deles de cabeça em cruzamentos perfeitos que o Humberto ou o Darcy fazia pelo setor da esquerda. Então, realmente, o Humberto é uma figura extraordinária como ser humano
e como um grande craque, né? Esse a gente pode chamar de craque, né? Um verdadeiro craque que passou pelo Volta Redonda, revelado na base. Um grande abraço, Humberto, que Deus te proteja e que você viva ainda muitos e muitos anos e batendo aquela bolinha ainda nos finais de semana. Grande abraço e um bom programa para você, Daniel.